Começando mais um Hanguru. Se você não sabe nem fritar um ovo, mas sabe mandar um flip, então você está no canal certo. O canal de skate que te ensina a fazer umas comidinhas bem bacanas, bem rápidas, bem práticas, saudáveis, às vezes nem tanto, mas muito gostosas. E chegou então finalmente o momento de atender aí o nosso amigo Gilmar Alves Santana, que pediu para ensinar uma receita de panqueca. E aí, como a cozinha tem que ser uma coisa intuitiva, não tem que ser aquela decoreba, né? Tem que ter o toque pessoal e tudo tem um ponto, ou tem, né, o cozimento certo. Então a gente tem que se desapegar um pouco dessa história de receita, né? Cada um tem sua receita, cada um tem aquele jeito da família, né, de cozinhar. Então vamos tentar uma coisa diferente. Vamos pegar coisas parecidas. Panqueca, o crepe, que é um tipo de panqueca, e o waffle, que é um tipo de panqueca também assada, e fazer então uma receita universal. E a partir dessa receita a gente colocar aí pequenas variações, pequenos temperos, pequenas mudanças de ponto e conseguir fazer todas elas de uma forma bem prática e bem gostosa. Para começar, a gente vai então se familiarizar com as receitas, né? Você tem aí os ingredientes principais que são comuns a elas, né? Os waffles, as panquecas, os crepes, eles levam então farinha de trigo, o leite, os ovos, o fermento em pó. E aí você tem ingredientes secundários, que é o caso, por exemplo, do sal, da substituição do óleo ao invés da manteiga no caso da panqueca, a adição de creme de leite e de sal no crepe e até vinho branco. Você tem variações de receita ainda que usam amido de milho, que usam o açúcar branco, usam a cerveja no lugar do vinho, acrescentam queijo parmesão, orégano, troca a farinha de trigo por integral, farinha de arroz, enfim. Bom, toda receita começa pelos ingredientes, e eu tenho um jeito meio diferente de apresentar, porque eu apresento os ingredientes principais, e muita gente acaba falando, faltou tal coisa, faltou limão, mas não é que faltou, ele é acrescentado durante a receita, mas a pessoa não tem talvez paciência de assistir o vídeo todo, né? Quer pular, não quer assistir até o final, então acaba perdendo alguns detalhes. Então é legal que você se disponha a ter essa paciência para acompanhar então o processo. Eu estou começando com a massa aí, que é a massa conhecida como a massa de crepe, e eu estou começando só com os ingredientes principais. Então eu coloquei a farinha de trigo, o leite, eu prefiro sempre usar o leite em pó e diluir. Aí você tem 2 ovos, e 10 gramas de fermento em pó, mais ou menos uma colher cheia de chá, e fermento sempre novo, né? Dá uma olhadinha na validade. E por fim eu acrescento então a nossa queridíssima manteiga clarificada do episódio anterior. Se você não assistiu, dá uma chegadinha lá, que faz toda a diferença. Eu vou untar então a minha frigideira com ela, e o que vai acontecer é que ela não vai queimar, como queimaria uma manteiga comum. Bom, começo então a colherada, você vai ver a consistência da massa, a massa extremamente mole. Criei um acessório em casa aí usando placas de polietileno, né? Então fiz um rodinho redondo que você pode espalhar com facilidade, fazer uma massa bem fininha, né? Não ficar aquela massa grossa que normalmente a panqueca tem. E até uma espátula também do mesmo material aí para ajudar. Quando começa a fritura da massa, você vê que já começa sozinha a descolar a borda com calor. E aí você nota a hora de virar quando ela descola totalmente, assim, super fácil. O tempo de fritura dela é relativamente rápido, não precisa ser um fogo muito baixo. E aí é só ver a hora que ela deu uma assadinha embaixo, né? Ela já está pronta para você utilizar. Então lembrando que esse aí é o crepe. É uma massa muito parecida com a massa da panqueca. Depois eu vou fazer uma comparação, vou colocar um gráfico aí para você entender. Então a massa, elas são muito próximas, né? Você tem massa simples, como a massa do pão, por exemplo, que é praticamente farinha e água. E aí você tem o fermento, e aí você tem os complementos, né? Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de azeite. Depois você tem a massa do pastel,
também é uma massa extremamente simples, e ela agrega ali pinga, vinagre, né, para ela fazer aquelas bolinhas, ficar leve. Então cada massa ela tem um colorido, mas se você notar, entre a massa de crepe, panqueca e waffles, que o pessoal aqui no Brasil costuma chamar de waffle, né, você tem a farinha de trigo numa quantidade menor no crepe, e na panqueca e no waffle você tem 250 gramas de farinha de trigo. No crepe e na panqueca e no waffle você tem 250 ml de leite, não muda, vai variar no ovo. O crepe leva de 1 a 2 ovos, a panqueca leva 3 ovos e os waffles levam 4 ovos. Já eu vou dar uma aceleradinha na imagem aí, porque a gente quer saber também o rendimento, né? Então já dei uma pequena acelerada na imagem, só para a gente não ficar também, né, o tempo todo acompanhando em tempo real. Bom, as 3 receitas vão a mesma quantidade de fermento em pó, né, 10 gramas, uma colher bem cheia de chá. E aí você tem o que eu chamo aí do colorido, né? No crepe você pode acrescentar 50 gramas de manteiga, que é uma quantidade pequena. Na panqueca não se utiliza, né, manteiga na maioria das receitas que eu vi por aí. E no waffle você usa bastante, né? A gente usa uma quantidade de 125 gramas de manteiga clarificada. No crepe ainda você pode colocar na massa, e eu não utilizei, 100 gramas de creme de leite, meio copo americano, uma pitadinha de sal e 6 colheres de sopa de vinho branco, que é interessante. Bom, aí eu estou fazendo o crepe tradicional. Você coloca o recheio, né? Assim que você deu a virada, eu coloquei ali uma mussarela, um orégano e um azeite, só para dar uma amostra, né, do que pode ser feito. Você pode fazer diversos recheios, pode colocar estrogonofe, você pode colocar bauru, pizza, frango catupiry, camarão, brócolis, misto. A imaginação vai longe nos recheios de crepe. E apesar de ser feito aí numa frigideira, eu já fiz isso muito naquela chapa, né, profissional, que você faz o crepe. Foi ali que eu peguei essa manha aí, né, de espalhar a massinha. O gosto, a textura fica perfeito. Você não precisa, lógico, se você for trabalhar com isso, é bom você ter então a chapa, né, profissional. Mas para fazer em casa, para família, tá tranquilo fazer numa frigideira como essa, uma frigideira cerâmica muito bacana. E aí a gente tem na panqueca ainda o uso de óleo em vez da manteiga, né? A mesma pitada de sal. E no waffle a diferença é que o colorido da massa vai na essência de baunilha. E você pode também usar uma pitada de sal, porque o sal, ele, apesar de ser uma massa doce, ele vai aumentar o sabor da massa. Mas vamos lembrar que sal de verdade, né? Cloreto de sódio a gente sabe que não é sal. É uma química que só faz mal, que retém líquido, que sobe a pressão, né? Que é barato, e convencionou usar. O sal ele não dá aroma, ele não agrega nada, ele só salga a comida. E o sal de verdade não. O sal de verdade tem inclusive vitaminas, é outra história, tá? Tem muita coisa na internet, é só pesquisar que você vai achar. Bom, finalizando então, 8 lâminas em 15 minutos. Uma receita que rendeu bem. E agora a gente vai passar então para a receita do waffle. Mesma quantidade de leite, 250 ml de leite. Dobra a quantidade de farinha, 250 gramas de farinha. Vai dobrar também a quantidade de ovos, né? A gente usou 2 no crepe, vamos usar 4 ovos. Eu gosto do ovo caipira, né? É um ovo que dá um resultado bom assim. A pitadinha de sal é pitada mesmo, né? Aí o fermento em pó, fermento químico. E a manteiga, então a gente tem 125 gramas de manteiga clarificada, a essência de baunilha. Bate tudo no liquidificador. Bem fácil. Muita gente fala em usar leite morno, né? Não é um leite quente, é um leite morno para ele ativar fermento. Eu acho que o leite morno ele ativa mais o fermento biológico do que o químico, né? Mas enfim. Bom, como você pode ter notado, durante a fritura do crepe a temperatura é constante. Em nenhum momento eu alterei a chama. Fogo alto, intervalo curto entre uma fritura e outra.
No caso dessas maquininhas, né, que são bastante acessíveis, né, ela tem os LEDs indicativos, ela tem um termostato para controlar a temperatura, o tempo de cozimento é um pouco maior e você vai usar um pouquinho menos de massa depois da primeira fornada. E como diz um amigo meu, né, o Tiguez, que internet ainda não é 4D, não dá pra gente sentir cheiro nem gosto, né, o cheiro da baunilha logo depois do cozimento é incrível, mas é uma massa que ela fica extremamente macia, não sola, o cozimento dela é perfeito e é muito fácil de fazer. Uma coisa bacana, né, durante as filmagens que eu fico imaginando são os comentários, que nas receitas passadas tem todo tipo de sugestão, todo tipo de comentário, né? É bacana essa interação, que cada um aprende de um jeito, tem as receitas de família, ou quer uma coisa mais saudável, né? Quer substituir ingrediente. Então esse vídeo foi baseado nisso, tentar fazer uma massa que ela fosse universal, que a base dela seja universal, você possa fazer várias coisas, e aí você vai colocar na massa, né, aquele colorido que você quer, aquele sabor diferenciado. Então tem muita opção para você aderir na massa. Sugestão de cobertura para waffle. É até covardia, né? Uma das minhas preferidas é essa aí, o xarope de maple, né, o xarope de bordo, que é retirado do pinho canadense. A segunda opção que eu mais gosto é mel com nozes. Você pode partir assim, desde passar uma manteiguinha enquanto ele está quente, deixar derreter, já fica ótimo. Uma cobertura de calda de chocolate, Nutella, sorvete com calda de chocolate, bom, geleia, e aí vai, né? É isso aí, queria aproveitar então para agradecer meus amigos, minhas amigas que têm me prestigiado aí com os comentários, fazendo elogios, dando sugestões, pautas também, né, pedindo receita. Tem muita coisa bacana. A gente vai trazer algumas coisas aí de fora, de restaurantes que você costuma frequentar, gosta e queria fazer em casa, não sabe como. E a gente vai diretamente na fonte para saber como é que é feito. Tá? Bom, deixa sua curtida. Se você assinar o canal é legal você acionar as notificações também, para que você receba as atualizações do canal. Se você esqueceu a senha, simplesmente grave aí, pergunte para o Canguru e dá uma olhada de vez em quando aí, quando você lembrar da gente, para ver se tem alguma novidade. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima. E qualquer dúvida, pergunte para o Canguru. Se foi sua avó que ensinou, então funciona.